Eu fiz aqui no canal, para quem tiver curiosidade de acessar a comunidade e ver uma enquete, onde eu pergunto por que que a gente se importa tanto, por que que a gente deve se importar com o corpo depois da morte. Olha, Eu coloquei 3 opções de resposta, 3 ou 4, se eu não me engano. Uma é por respeito, outra por religião, outro não me importo e outro motivo, e qual seria? Então eu queria saber de você, com toda a experiência que você tem, a que você atribui a importância que é dada para o nosso corpo, tanto a sua opinião pessoal, quanto ao que você entende de todos que você já convive, com todos que você já conviveu, a que você atribui ser, se é cada uma dessas, se são variadas, como você pode elaborar sobre essa enquete, inclusive, que eu fiz? Raul, eu atribuo esse respeito todo a duas coisas. Uma que eu acredito muito que a energia daquela pessoa, de alguns deles, ainda está pairando ali naquele local. Tá? Eu acredito muito nisso. Chico Xavier fala sobre isso, né? Tanto que ele pede 3 dias para o espírita ser cremado. Então, eu já acredito bastante nisso. E a outra, essa pessoa tem uma história de vida. Eu preciso respeitar. Você viu o que aquela senhora falou para mim? Né? Lá Aquela que embaixo falou que aqui. te conhece, do cabelinho curtinho. Sim. Ela falou, você cuida e essa pessoa tem uma história, essa pessoa tem uma vida. Exatamente isso. Quando a gente fala, né? Ah, tem mãos e a gente não sabe o que a mão dela lutou. Tem olhos e eu não sei o que os olhos dele viu. Então eu preciso respeitar. Para mim vem em primeiro lugar essa questão do respeito. Por quê? Porque você tá ali. Às vezes você olha aquele pezinho com aquela marquinha da Havaiana, é uma coisa que me chama muita atenção. Aquele pezinho com a marquinha da Havaiana, sabe? Ali ou gostava muito de andar no sol, ou ia muito à praia, ou trabalha numa roça, ia em algum lugar, porque a marquinha do chinelinho tá ali no pé. Sim. Aquele corpo tá falando comigo. Sim. Aquele corpo está falando comigo. As tatuagens, sabe? Tatuagem, o nome da mãe. Falou, olha, gente, o nome da mãe dele é essa. Olha aqui, quem será essa daqui? Né? E eu pergunto pro próprio corpo, quem é? Tá aqui tão bonito, você colocou uma coroa. Será que é sua mãe? Então, isso tudo traz pra gente uma história sobre essa pessoa. Mas as pessoas preferem se agarrar sempre na coisa negativa. Ah, mas se foi uma pessoa... É sempre essa história na minha vida. Há pouco tempo, não sei se você acompanhou, cismaram que eu preparei o corpo do Lázaro. E Ou aquele assassino maluco lá? alguém fez um corte, colocou lá, afirmando que eu tinha preparado o corpo do Lázaro. E eu fiz um vídeo. Falei, gente, descobriram o meu segredo. Descobriram que eu preparei o Lázaro. Sabe? Aí no final, claro que eu expliquei, falei, mas e se eu não preparei, gente? Mas se eu tivesse preparado, o que que mudaria pra vocês? Ele é uma pessoa. Se ele foi pra Tanatopraxia, é porque ele tem um familiar que quis o procedimento. Né? Então, se ele vai para Tanato, ele tem alguém ali que quis cuidar, que cuidassem do corpo dele. E é aquilo que eu sempre falo, se eu estou no laboratório de Tanato, eu estou ali aguardando qualquer corpo que vai entrar dentro daquele portão. Tá, mas aí você tocou num ponto... Desculpa, você quer concluir? Não, pode falar. Você entrou num ponto muito interessante que acho que divide opiniões. Enquanto você diz, sim, é o Lázaro, aquele maluco que matou um monte de gente, né? Sim. Mas tudo bem, alguém da família dele quis cuidar dele. Aí eu te pergunto, diante de você, se você puder até relatar algumas coisas, você cuidar de um corpo de um assassino, um corpo de um que todo mundo já sabe, falar a palavra aqui não dá. O corpo de um, enfim, todas essas pessoas que a gente já pode imaginar do que eu tô falando. Essas pessoas cruéis, doentes, que quando morrem, todo mundo fala graças a Deus, porque saiu uma pessoa que estava fazendo muito mal para muitas outras. Sim. E aí você fica incumbida da missão de pegar essa pessoa que tão horrível que foi, cruel com outras, para tratar ela com o último carinho que ela merece. Enquanto eu entendo você, porque aquela pessoa pode ter tido uma família que quer, e a família das pessoas que ele tirou a vida, como você acha que elas se sentem quando alguém cuida do corpo daquele assassino? Mas foi exatamente essa reação que as pessoas tiveram. Né? Mas você cuidou dele, E ele como matou você- várias pessoas. Raul, já tive casos que eu não posso falar, né?
que, assim, se eu falar que eu cuidei, a pessoa fala assim, nossa, eu não acredito que você fez isso. Por que você não pode falar? Não, tem casos que a gente cuida que a gente não pode comentar, né? Questão de ética. Ah, é? Mas assim, a pessoa vai falar pra mim, não, você Olha não que fez. pode. Você não pode. Pode, Mas Odete? ele é demais, gente. A Pode, Odete pode. não. Acho que pode. E assim, Nenhum? quando eu vejo, Ela quando vai eu vejo falar, ele lá, Ela vai falar. quando eu vejo ele lá quando eu vejo uma pessoa dessa na mesa, né? O que eu faço? Primeira coisa, assim, eu tenho que me blindar. Quando você tem uma sensibilidade muito grande. Sim, você é profissional, né? Não, e você tem que se blindar espiritualmente. Porque quando você tem uma certa sensibilidade, né? Alguns corpos vêm com uma energia que talvez você sinta aquele baque. Raul, é real. Tem tratamentos que a gente sai do laboratório, parece que a gente levou uma coça, a gente tá cansado, a gente tá. Sabe? Então, eu sempre falo o seguinte: nesse momento eu elevo o meu pensamento, tá? Então é um corpo que eu ponho na mesa, eu trato dentro da minha humanização, vou lavar um cabelo, foi tiro, foi necropsiado, vou lavar, vou reabrir, vou tratar os órgãos ali, as vísceras, vou suturar novamente. Mas assim, a única coisa que eu tento, o mais rápido que eu puder, terminar o meu tratamento e liberar aquele corpo, eu faço. Certo. Por quê? Porque essa questão da energia, ela acaba ficando presa ali naquele ambiente. Teve um fato aqui que o rapaz tirou a vida da companheira e a dele, né? Até comentei sobre isso já, mas vou comentar pra você. Tirou a vida da companheira e a dele. O que aconteceu? Foram os dois pro IML. Foram liberados juntos. Foram pro laboratório. E ficou um em cada mesa. E aí, algumas pessoas falam pra mim assim, mas quem você cuidou melhor? Uhum. Dela, que teve a vida retirada, ou dele, que tirou a vida dela? Eu cuidei igual dos dois, porque os dois eram um translado, aí entra o profissional. Os dois eram um translado, os dois eram um embalsamamento, e eu precisava preservar os dois corpos para que eles fossem viajar e ser velados. E detalhe, eles, pelo que tudo indica, eles foram sepultados juntos. Ou Você vê que seja, ironia do destino também, né? Mudando assim, numa vertente, que ironia do destino, não, né? e na verdade isso mas até nisso ainda, por que você tem que saber as histórias? Então, na realidade, a gente não sabe. O que a gente tem acesso no laboratório é o atestado de óbito, tá? É o que eu Certo. preciso. Eu, Josi, preciso do atestado de óbito, porque ali tá constando as informações que eu preciso para fazer o documento. Certo. Ali tá constando as informações que eu preciso para tratar o corpo, que ali vai ter a data do sepultamento, né? Se Certo. é viagem, se não é viagem. Mas quem acaba trazendo isso pra gente é o agente funerário. Ele Ele conta o traz a caso. história toda. Ele- Tem uns que Ah. trazem. Agentes funerários, os bons. Beijo grande pra vocês, adoro quando vocês me contam as coisas. Porque, assim, às vezes você fica olhando assim e fala, eu queria saber mais. E o agente funerário, eu falei, eu não sei não. Cheguei lá, peguei e vim embora.